Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Domingues, eu sou um dos professores que compõem o corpo docente do curso de extensão e eu vou estar participando da aula da professora Montserrat Grau, traduzindo a aula para o português. Então vocês vão ter acesso tanto à versão traduzida como à versão original. A versão traduzida eu vou fazer em 3 partes. Então a primeira parte vai até aproximadamente 37 minutos de aula, a segunda parte, de onde eu parei, até aproximadamente 1 hora, e a terceira parte, de onde eu parei a segunda, até 1 hora e 35 minutos, que é o que dura a aula completa da professora. A gente também vai estar facilitando a versão original em espanhol para aqueles que não tiverem dificuldade com o idioma. Bom, então, sem mais, eu desejo a todos uma boa aula. Sejam bem-vindos ao curso sobre atuação fisioterapêutica no contexto da pandemia Covid-19 em pacientes com comprometimentos leves e moderados. Meu nome é Montserrat Grau, sou fisioterapeuta e atuo no consórcio sanitário de Terraça como fisioterapeuta e sou professora associada da graduação de fisioterapia da Universidade Autônoma de Barcelona. Vamos falar do paciente com comprometimento leve e moderado e também dos pacientes que saíram da unidade de terapia intensiva. Começarei com uma breve introdução sobre o perfil da pessoa sobrevivente com Covid-19. Em seguida, mencionaremos os objetivos da intervenção da fisioterapia, qual deveria ser a avaliação e as necessidades de reabilitação e intervenção de fisioterapia. Também falaremos do tratamento fisioterapêutico das pessoas com Covid-19 e da educação terapêutica e a comunicação concentrada ao paciente para organizar a alta ao domicílio. 31 de dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificam a OMS pelo surto de pneumonia na cidade de Wuhan, que mais tarde se classificou como uma nova doença, a Covid-19, causada por uma nova cepa do coronavírus, o SARS-CoV-2. No 31 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto como emergência de saúde pública e preocupação internacional. 11 de março de 2020, a Covid-19 foi categorizada como pandemia de origem mundial. O dia 8 de julho de 2020, ou seja, hoje, dados oficiais em todo o mundo, existe cerca de 11 milhões de pessoas infectadas, 543 mil pessoas morreram em todo o mundo. No Brasil, no dia de hoje, segundo dados oficiais, existe 1.643.539 pessoas infectadas e 66 mil pessoas morreram pela Covid-19. Os casos em Brasil se duplicaram no último mês e a Covid-19 afeta aos setores mais vulneráveis da população, que vivem em piores condições. As taxas de contaminação são 5 vezes mais altas nos afrodescendentes em relação aos brancos. Como se comporta o SARS-CoV-2? Se sabe que o período de incubação médio é de 5 dias e que 98% dos casos aparecem sintomas entre o segundo e o 4º dia. O tempo médio desde o início dos sintomas até a recuperação é de 2 semanas na doença leve e de 3 a 6 semanas se o comprometimento for grave ou crítico. A OMS recomenda 15 dias de isolamento depois da recuperação. Porém, o vírus foi detectado nas fezes e em mostras de secreção até 39 dias depois que as amostras faríngeas PCR deram negativo. Por esse motivo, a capacidade do vírus de se transmitir depois da recuperação não se está clara. Quais são os mecanismos de contágio? Sabemos que se transmite de pessoa para pessoa, através do contato com secreções respiratórias.
e também através das mãos, se a pessoa toca superfícies contaminadas com as mãos e depois toca o nariz, os olhos ou a boca. Também sabemos que as partículas da tosse ou dos espirros permanecem no ar ao menos 3 horas. Por esse motivo, é muito importante a lavagem de mãos como normas e medidas de proteção. A norma número 1 é utilizar máscara, a lavagem das mãos, a higiene respiratória, ou seja, ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir a boca com um pano ou antebraço e jogar fora na lixeira o papel e uma lixeira com tampa. Evitar tocar o rosto, os olhos, o nariz. Também é importante manter uma distância de segurança mínimo 1 metro, recomendável 2 metros, evitar as aglomerações e também manter limpas e desinfetadas as superfícies. Lavagem das mãos com água e sabão e soluções alcoólicas e as superfícies limpas com substâncias desinfetantes. Também é importante manter ventilados os espaços, melhor espaços abertos que espaços fechados. Como devemos proteger nós fisioterapeutas? Vamos falar dos equipamentos de proteção individual que devemos utilizar para quando estivermos tratando o paciente com Covid. Então, em primeiro lugar, falar da máscara, proteção respiratória, a FP3, que são as que filtram o ar de fora para dentro, ou seja, que impedem que partículas de fora para dentro. Muito importante quando nós estamos fazendo com o paciente fisioterapia respiratória. A máscara cirúrgica, o paciente deve utilizar, e é a que filtra de dentro para fora, ou seja, que protege as pessoas que estão ao redor. O paciente protege as pessoas que estão ao redor. E nós, fisioterapeutas, nos protegemos com a FP3. Também temos que usar luvas, proteção ocular com óculos, proteção facial com um capacete com proteção facial. E o paciente, como eu disse, sempre deve usar a máscara cirúrgica. Aqui eu tenho um link do YouTube, onde explica como devemos colocar os EPIs e também retirá-los, para evitar a contaminação. Quais são os fatores prognósticos? Sabemos que existem fatores que influenciam negativamente, como a idade avançada, sexo masculino, linfocitopenia, pacientes com PCR alta, pacientes que necessitam de suplementação de oxigênio, pontuação elevada na escala de evolução de falha orgânica múltipla, a SOFA, os pacientes com imagens radiológicas com infiltrados pulmonares agressivos e de rápida progressão, e pacientes com comorbidades como hipertensão arterial, doença cardiovascular e cerebrovascular, fatores de riscos cardiovasculares, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, o câncer e a doença hepática crônica. Que tipo de sintomatologia nós vamos encontrar? Vamos dividir em 3 tipos. O primeiro tipo seria os sintomas leves e moderados, que afetam 81% da população e são caracterizados por febre, quase 89%, tosse, cerca de 60%, dispneia, 45% da população, as mialgias e fadiga, o esputo, dor de garganta, cefaleia e diarreias. O segundo tipo de sintomas serão os severos, que comprometerão um 14% da população, seria a dispneia, frequência respiratória superior a 30 respirações por minuto, uma saturação de oxigênio superior a
inferior, no caso, né, 93%, e uma pressão parcial de oxigênio com CO2 inferior a 300 e ou infiltrado pulmonar superior a 50% da extensão pulmonar em menos de 24 e 48 horas. Com relação ao terceiro tipo de pacientes, que seriam os pacientes considerados críticos, ou seja, pacientes que se internam na unidade de terapia intensiva, são 6% da população. Esses pacientes vão apresentar falha respiratória, choque séptico e ou falha multiorgânica. Como vão evoluir, como essa sintomatologia clínica vai evoluir? Em uns 72% dos pacientes evoluem para uma pneumonia bilateral. Uns 75% a 80% dos pacientes vão precisar de uma internação hospitalária de longa duração, 21 dias. 20% da população vão precisar de se internar na unidade de terapia intensiva. Existe muita variedade na bibliografia em relação a esses dados. Por exemplo, a síndrome de distresse respiratório agudo varia entre 30% a 70%. 13% lesões cardíacas agudas, 8% lesões renais agudas, 6% vão apresentar choque e 25% tromboembolismo venoso. Cerca de 14% vão morrer e ainda está por saber como serão as consequências a longo prazo. E se sabe que grande parte dos pacientes com pneumonia grave vão sofrer de fibrose pulmonar como sequela crônica. Que fases temos da doença? Então, os pacientes com sintomatologia leve vão continuar no domicílio, não vão precisar de internação hospitalar. Os pacientes que vão precisar de internação hospitalar estarão na enfermaria COVID, vão ter aqueles mais críticos que vão precisar de internação na unidade de terapia intensiva e aqueles que vão necessitar de uma internação após alta da terapia intensiva em enfermaria. E aqueles pacientes que após a alta hospitalar vai precisar de um isolamento no mínimo de 15 dias e outros vão precisar da recuperação funcional posterior. Os pacientes que nós vamos discutir aqui são os pacientes na enfermaria COVID e os pacientes que na fase pós-terapia intensiva vão internar em enfermaria. Também vamos falar um pouco mais adiante sobre os métodos de telereabilitação. Qual o perfil da pessoa sobrevivente de Covid-19? Vamos ter amplos sintomas, né? Podemos encontrar problemas respiratórios, debilidade muscular, diminuição da capacidade de realizar exercício, diminuição da habilidade para realizar as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Tudo isso vai causar um atraso na capacidade de voltar a conduzir e voltar a trabalhar. Sobre os sintomas cognitivos, vamos encontrar uma alteração das funções cognitivas como perda de concentração, comprometimento da memória, dificuldade de organização e finalização de tarefas, redução dos processos mentais de forma geral. Eu quero mencionar também que todos esses sintomas cognitivos também vão melhorar com o tratamento de fisioterapia, com o tratamento físico, principalmente com o treinamento aeróbico, que sabemos que melhora a plasticidade cerebral. Além disso, vamos encontrar uns sintomas de saúde mental, como a depressão, a ansiedade, o síndrome de estresse pós-traumático, também alteração no sono, esses sintomas vão acontecer em familiares, como depressão,
ansiedade e a síndrome do estresse pós-traumático. Podemos dizer que esses pacientes vão ter um repouso prolongado. Também os pacientes, tanto em enfermaria como em terapia intensiva, eles vão sofrer uma imobilização progressiva que vai provocar uma perda de força, diminuição da densidade mineral óssea e da massa muscular. Tudo isso vai causar déficit de equilíbrio, dor neuromusculoesquelético e também transtorno do sono. Tudo isso vai ter implicações físicas, emocionais e cognitivas que causarão incapacidade. Também devemos dizer que em uma situação de imobilidade aparece uma diminuição da massa muscular, perda de peso, aumento da massa de gordura, da massa gordurosa, também da gordura intramuscular, que vai provocar mudanças no tecido conjuntivo, que causará alterações metabólicas que são relevantes para a atrofia muscular, que vão aparecer também mudanças a nível neural, também na condução do impulso nervoso, e uma perda ou diminuição da força muscular. Sabemos que o osso necessita de uma tração e uma carga mecânica para manter sua integridade óssea. Quando existe essa falta de carga sobre a estrutura, pela imobilização ou repouso na cama, se altera o equilíbrio do cálcio nos ossos e se produz uma desmineralização, uma redução da massa óssea e, portanto, uma alteração dessa densidade mineral óssea. Tudo isso junto com a redução da massa muscular e da força muscular em paralelo, existe um ritmo bastante similar. Tudo isso vai causar uma alteração de equilíbrio e uma alteração da marcha também. Também sabemos que a perda do equilíbrio, o medo de cair e a fadiga são a principal causa de quedas. Esse déficit de equilíbrio causado pela atrofia muscular junto com essa perda de densidade mineral óssea, tudo isso vai ser um grande risco de fratura. Sabemos também que a perda do equilíbrio e da coordenação não é causada apenas por essa afetação muscular ou desuso, mas também são causadas por uma alteração do controle neuronal a nível do sistema nervoso central, devido também a uma diminuição sensitiva, devido à imobilização que altera esses inputs sensitivos, esses impulsos que recebem as pessoas, e também contribuem para o déficit do equilíbrio e ao aumento do risco de quedas. Podemos dizer que a imobilização prolongada pode gerar uma alteração no controle postural e também maior instabilidade na bipedestação. O síndrome pós-cuidados intensivos altera, pois, o estado de saúde físico e com a debilidade neuromuscular adquirida na UTI, alteração do estado cognitivo, das alterações das funções cognitivas, do estado emocional, o de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. E depois tudo isso surge depois da doença crítica que persiste mais lá dos cuidados agudos, uma vez que o paciente vai ao domicílio, sai de agudos e vai ao domicílio, e tudo isso pode persistir e pode causar um grande estresse familiar que repercute sobre a saúde do paciente. A modo de resumo, esse slide, podemos dizer que o sobrevivente da síndrome pós-cuidados intensivos sofrerá uns déficits físicos que afetarão a nível cardiopulmonar, neuromuscular e a nível de capacidade funcional. Com relação à cognição, vamos encontrar déficit cognitivos de memória, atenção, velocidade de processamento, a nível mental, de saúde mental, ansiedade, depressão, de estresse pós-traumático, e também a família sofrerá. Tudo isso podemos falar sobre o modelo biopsicossocial,
que vê o indivíduo como fundamentos biológicos, o corpo, mas também fatores pessoais, que serão as motivações e as emoções que condicionam a esse indivíduo, e as condições sociais ao entorno, que também condicionam e afetarão o indivíduo. A OMS fala da classificação internacional da CIF e lhe dará um enfoque positivo ao que é a doença, e nos fala nesse artigo em como tudo isso pode afetar uma pessoa que passou pela unidade de terapia intensiva e que sofre a síndrome de pós-cuidados intensivos. Estamos falando de uma condição de saúde que pode estar alterada, e isso pode alterar estruturas e funções corporais que ficarão alteradas e que podem alterar a realização das atividades da vida diária, tanto as básicas como as instrumentais da vida diária, e tudo isso causará uma restrição na participação na vida social do indivíduo, da pessoa, e também na vida laboral, no lazer e etc. Tudo isso vai estar influenciado de maneira negativa ou positiva por uns fatores pessoais, que serão as estratégias de enfrentamento dos problemas da pessoa, como essa pessoa enfrenta, que atitude vai ter diante a sua doença, e também dos fatores ambientais, que como eles vão afetar o indivíduo de maneira positiva ou de maneira negativa. Já falamos que a Covid-19, pois, afetará as pessoas mais vulneráveis, que têm um entorno pior, umas condições de moradia pior, e as pessoas que tiverem uma melhor qualidade de moradia vão ter uma maior capacidade de recuperação. Tudo isso nós estamos dizendo que vamos precisar de uma recuperação física, cognitiva e emocional da pessoa para que seja uma recuperação integral. E para isso nós necessitaremos de uma intervenção interdisciplinar, de uma equipe, para melhorar a qualidade de vida da pessoa. E com esse tipo de intervenção vamos diminuir o gasto sanitário, os recursos sanitários. Quais vão ser os sintomas comuns em pacientes que sofrem com a síndrome pós-cuidados intensivos? Vamos encontrar uma debilidade muscular geral, de leve a moderada, muito persistente ao longo do tempo. Essa debilidade muscular provocará risco de quedas e alteração da qualidade de vida. Vamos encontrar um incremento da percepção de fadiga, uma diminuição da mobilidade geral da pessoa, uma alteração do equilíbrio, alteração no estado de ânimo, disfunções sexuais, transtornos do sono, problemas cognitivos. Vamos encontrar uma neuropatia por enfermidade crítica, que é uma debilidade dos músculos proximais, sobretudo. Os reflexos podem estar preservados ou diminuídos. Ou, uma forma mais grave, inclusive, podemos encontrar uma polineuropatia por enfermidade crítica, que se trata de uma debilidade ou dor, uma diminuição dos reflexos osteotendinosos e uma alteração da sensibilidade térmica e vibratória. A debilidade adquirida na unidade de terapia intensiva tem uma certa implicação para os fisioterapeutas, porque tem essas implicações. Vamos falar, sobretudo, que existe uma resposta inflamatória associada à síndrome pós-cuidados intensivos. Esta resposta inflamatória terá uma afetação pulmonar, que pode ter um déficit de ventilação, um aumento da frequência respiratória e um risco de tromboembolismo pulmonar, que estamos vendo com mais frequência da esperada nos pacientes com a Covid-19. Isto quer dizer
entre as estatísticas que podem ir mudando à medida que nós vamos conhecendo um pouco mais sobre essa doença. A nível musculoesquelético, nós vamos encontrar essa debilidade muscular, essa diminuição da massa muscular, aumento da gordura intramuscular, diminuição da densidade mineral óssea e também a retração de tecidos que vai provocar déficit de mobilidade e déficit de amplitude de movimento. A nível neuromuscular, diminuição da excitabilidade da fibra nervosa e do impulso nervoso, essa alteração dos reflexos, essa alteração do controle postural e do equilíbrio e também da dor. A nível cardíaco, vamos encontrar um aumento da frequência cardíaca de repouso, um gasto cardíaco alterado, edemas e também a trombose venosa profunda. A nível cognitivo e emocional, já falamos da ansiedade, depressão e do estresse pós-traumático. A nível metabólico, nós vamos encontrar alteração no controle da glicose e alteração no controle hormonal. A nível gastrointestinal e geniturinário, podemos encontrar com diminuição do apetite e diminuição da mobilidade intestinal e alterações de funções renais. A nível de pele, podemos encontrar com feridas e úlceras por pressão. Podemos falar também da relevância do sistema nervoso central na síndrome pós-cuidados intensivos. Diferentes trabalhos colocaram que existem diferentes alterações do sistema nervoso central que poderiam justificar o que acontece na síndrome pós-cuidados intensivos. Falamos da atrofia muscular, da perda de força e das mudanças metabólicas. Nós também falamos da redução dos movimentos, a redução da bipedestação e da alteração do equilíbrio devido a essa imobilidade que causa alterações a nível de controle postural e de controle de movimento. Estamos falando desses inputs sensoriais alterados e que essa diminuição sensorial com relação aos receptores cutâneos e proprioceptivos e também essa alteração de processamento motor. Tudo isso está relacionado com, evidentemente, alterações a nível do sistema nervoso central. Existe um artigo muito recente publicado no New England, que fala que o coronavírus afeta o sistema nervoso central e fala que a Covid tem propriedades neuroinvasivas desde o sistema respiratório até o sistema nervoso central, através do nervo vago e através do bulbo olfatório. Publicações muito recentes nos falam de alterações neurológicas associadas a sintomas leves e aos mais graves. Eles falam que em sintomas leves se produzem cefaleias, alterações do olfato e de dor muscular. E alterações mais graves, estamos falando de sintomas neurológicos mais graves, como são o delírio, as alterações da consciência, síndromes piramidais, e também estamos falando com pacientes com Covid que sofrem AVC isquêmico. A nível muscular, nos encontramos com lesões musculares com aumento das citocinas e os mediadores inflamatórios a nível muscular. E também a dor pós-UTI. A Sociedade para o Estudo da Dor fala sobre o impacto da dor em pacientes pós-UTI. Essa presença de dor neuropática pode provocar alteração da qualidade de vida nesses pacientes pós-UTI. Dor nociceptivo e dor nociplástico, ou seja, dor sem dano, sem alteração tissular real. É mais elevado que o que seria reconhecido como normal.
As causas dessa dor se relacionam com esse estado inflamatório generalizado, com as polineuropatias e as neuropatias e por anomalias estruturais da fibra nervosa. Também por uma alteração do processamento sensorial central-central. Esse comprometimento do sistema nervoso central parece ser um processo de neuroplasticidade mal adaptativo. Existem alguns artigos que citam, ela citou aí os artigos para que vocês possam consultar. E também um documento dessa associação que fala sobre o tema. Além disso, estamos também falando de alterações do sono. Também existe bibliografia nos pacientes que sofreram uma internação em UTI ou pacientes que cursam com doenças graves. Estão apresentando alterações no sono muito prevalente. Também relações com alterações do sistema nervoso central, como no caso da dor, essa dor central. Também falam de fatores cognitivos e emocionais, e também sabemos que essas alterações vão melhorando com o tempo, mas que podem aumentar e estão relacionadas com alterações na dor, em estados de hiperalgias, e essa alteração extrema, essa sensibilidade extrema à dor, e que acaba provocando uma pior qualidade de vida para as pessoas. Vamos falar sobre quais serão os objetivos da intervenção de fisioterapia. Como objetivos gerais, será preservar e melhorar a função respiratória, melhorar também a sintomatologia associada aos problemas respiratórios, como é a dispneia e a fadiga muscular, favorecer a drenagem de secreções sempre quando seja necessário, que não é sempre, e que vamos ver logo adiante sobre isso, vamos falar sobre isso. Melhorar a capacidade funcional das pessoas, e vamos tentar prevenir e reduzir as complicações, melhorar a realização das atividades básicas da vida diária e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Para isso, vamos realizar uma reabilitação precoce o quanto antes, melhor. Recomenda também esse documento da área de fisioterapia respiratória, Sociedade Espanhola de Neumologia e Cirurgia Torácica, que vão encontrar bastante material sobre o assunto. Qual será a intervenção da fisioterapia? Em que consistirá? Consistirá em uma avaliação minuciosa, que vamos falar mais profundamente agora. Vamos ampliar. A partir dessa avaliação, vamos falar sobre um processo, vamos fazer uma educação desse paciente, informando sobre a sua doença. Também vamos falar sobre o tratamento da fisioterapia respiratória e um programa de exercício terapêutico. Bom, em que consistirá essa avaliação de fisioterapia? Vamos iniciar com uma revisão da história clínica do paciente, vamos conhecer as comorbidades, relatórios médicos, saber o que aconteceu e por onde ele passou, para posteriormente realizar uma exploração do paciente para conhecer todas as dimensões do nosso paciente. A partir daí, vamos avaliar também algumas provas, algumas escalas de avaliação, que vamos a explicar mais profundamente mais adiante. E tudo isso vai permitir realizar uma hipótese da situação do paciente. A partir dessa hipótese, vamos fazer um juízo clínico que permitirá um diagnóstico de fisioterapia. A partir desse diagnóstico de fisioterapia, vamos
planejar o tratamento de fisioterapia e o tratamento ele vai se basear nessa educação terapêutica. Então, é como se fosse um contrato entre o fisioterapeuta e o paciente. A partir daí, vamos a pautar um tratamento que deverá ser reavaliado a partir das reavaliações, né? Dos resultados das reavaliações. Essa avaliação consistirá, inicialmente, vamos avaliar as necessidades mais imediatas do paciente. As mais imediatas será o controle dos sintomas como a dispneia, a fadiga e a dor. Vamos ver se o paciente necessita de oxigênio. Vamos ver a segurança na mobilidade, na hora de caminhar, na hora de realizar transferências, se vai precisar de ajudas técnicas para a sua mobilidade. Vamos ver como está seu estado nutricional, por se necessita de alguma ajuda por parte do nutricionista, que pode dar um suporte nutricional, uma dieta. E vamos ver se o paciente necessita de um apoio psicológico ou de assistente social. Para isso, consultaremos a história clínica do paciente, os relatórios, as provas clínicas, uma anamnese. Vamos avaliar com a escala Borg e com a saturação de oxigênio, também a frequência cardíaca. Também vamos avaliar de forma inicial a força da musculatura com o MRC. Mais adiante, vamos pensar as necessidades a curto e médio prazo. E uma vez que a gente já esteja um pouco mais clara as necessidades imediatas, em poucos dias, nós vamos pautar, vamos pensar em mais ou menos quando o paciente vai voltar, receber alta hospitalar e voltar ao domicílio. E assim a gente vai pensar no que o paciente vai precisar uma vez, nas primeiras semanas, quando receber a alta, já estará no domicílio. Também vamos pensar como vamos melhorar a condição física e a função emocional, assim como a possibilidade de volta ao trabalho do paciente. Bom, vamos passar agora ao que é uma avaliação respiratória. Bom, gente, então aqui a gente vai parar. Então, aqui a gente vai parar e eu vou continuar a parte 2, tá? Exatamente quando a professora Montserrat ela começa a falar sobre a avaliação respiratória. Bom, eu espero que eu tenha ajudado, tentei não perder aí os grandes detalhes. Vai desculpando se eu falei alguma palavra em espanhol, que pode ser que tenha acontecido, mas eu espero que eu tenha ajudado na compreensão de forma geral da aula da professora, tá bom? Então, a parte 1 a gente finaliza aqui, vamos para a parte 2. Boa aula!